CEO milionária, não conseguia de forma alguma fechar o acordo com os árabes, até que o zelador pobre percebe que ela estava em apuros. Ele entra na sala sem permissão e diz a ela: "Eu posso fechar esse acordo." No mesmo instante, a CEO começa a gargalhar zombando. "Se você fechar esse negócio, eu caso com você." O problema é que ela não sabia que ele escondia um segredo que minutos depois faz ela ficar sem palavras. O ar na sala de reuniões do 30º andar era rarefeito, pesado com o silêncio de homens que mediam o valor de impérios em um piscar de olhos. Isabela Alencar, CEO e fundadora da Alencar Tech, sentia o peso daquele silêncio como uma manta de chumbo sobre seus ombros. Seu terninho de grife, cortado sob medida, parecia subitamente apertado, uma armadura inútil contra a muralha de indiferença à sua frente. A mesa de mogno polido, que refletia o céu cinzento de São Paulo. 3 investidores árabes a observavam. Seus rostos eram máscaras de serenidade. Seus olhos escuros e profundos não revelavam nada, além de uma polidez gélida. Por uma hora inteira, Isabela desfilou números, gráficos e projeções de um futuro brilhante. Falou sobre o crescimento exponencial do capital da empresa, detalhou o retorno sobre o investimento que transformaria milhões em uma fortuna ainda maior e prometeu dividendos que fariam o mercado de ações se curvar. Cada palavra sua era calculada, cada gesto ensaiado para projetar a confiança que ela, naquele momento, lutava para sentir. Mas suas words morriam no ar, absorvidas pelo silêncio impenetrável. Do lado de fora, no corredor de mármore que parecia um corredor de gelo, Elias empurrava seu carrinho de limpeza. O som suave das rodas era o único contraponto ao silêncio tenso que vazava por debaixo da porta. Aos 60 e poucos anos, seu rosto era um mapa de rugas gentis, e seus olhos, de um castanho claro e cansado, já tinham visto muitas batalhas como aquela. Ele não via os números, nem entendia de juros compostos, mas conhecia a linguagem universal do desespero. E era isso que ele via no rosto da doeta. Isabela, cada vez que a porta se abria por um instante. Ela, a mulher que todos temiam e admiravam, a multimilionária cujo patrimônio em dólares era motivo de lendas no mundo dos negócios, estava perdendo. Seu império, construído com suor e sacrifício, dependia daquele acordo bilionário, e ela sabia disso. Elias sentia a vibração da derrota iminente no ar, uma energia fria que nem o mais potente sistema de climatização conseguia dissipar. Ele parou seu trabalho, encostando o carrinho na parede, e observou a porta fechada como um sentinela anônimo. Dentro da sala, Isabela fez uma última e desesperada tentativa. Abriu o notebook e mostrou a valorização de seus ativos, a solidez de seus fundos de investimento e como aquela parceria poderia gerar um fluxo de caixa capaz de mudar o paradigma tecnológico global. Nada. O líder do grupo, um homem mais velho com uma barba grisalha impecavelmente aparada, apenas trocou um olhar rápido com seus companheiros. Foi um gesto sutil, quase imperceptível, mas para Isabela foi como o som de um martelo de um juiz batendo. Acabou. O suor frio escorreu por sua nuca. Sentindo a garganta seca, ela se levantou e caminhou até a janela, virando as costas para a mesa. Precisava de um segundo para recompor a máscara de controle. Fechou os olhos, respirando fundo, e a imagem do fracasso se projetou em sua mente. O som da porta se abrindo atrás dela a fez virar bruscamente, pronta para repreender quem quer que tivesse ousado interromper. Mas as palavras morreram em sua boca quando viu a figura humilde de Elias, o zelador, parado na soleira. Ele não olhava para ela, mas diretamente para os investidores, com uma calma que ela não sentia há horas. "Com licença, senhores", disse ele, sua voz surpreendentemente firme. "Eu posso fechar esse acordo." O silêncio que se seguiu foi tão absoluto
que Isabela podia ouvir a batida frenética de seu próprio coração. Por um instante, o tempo pareceu congelar. A imagem do zelador, parado com uma dignidade que não condizia com seu uniforme gasto, era tão surreal que ela pensou estar sonhando. Então, a realidade a atingiu como uma onda de gelo e uma risada escapou de seus lábios. Não foi uma risada de alegria, mas de puro e amargo deboche. Era um som cortante que ecoou pela sala silenciosa. Você? Um zelador? Ela repetiu, a voz carregada de uma incredulidade que beirava o insulto. Ela se virou para os investidores, um sorriso forçado no rosto, como quem pede desculpas por uma interrupção absurda, uma falha na segurança do seu império. Peço perdão por isso. Uma pequena confusão. Ao seu lado, Ricardo Vargas, o ambicioso diretor de operações, deu um passo à frente, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele via a situação como um reflexo de sua própria competência, uma mancha em sua busca incansável por mais poder e riqueza. Elias, retire-se imediatamente, ele sibilou, com a autoridade de quem esmaga insetos. Sua ousadia custará seu emprego. Os executivos brasileiros na sala riram discretamente, seguindo o exemplo de sua líder, cúmplices no humilhante espetáculo. Mas os árabes não. Seus rostos permaneceram impassíveis, mas seus olhos, antes vazios e distantes, agora estavam fixos em Elias. Havia neles uma centelha de curiosidade, um interesse que Isabela não conseguira despertar com todas as suas projeções de lucro e promessas de rentabilidade estratosférica. O mais velho deles, Sheikh Al-Hamad, ergueu uma mão, silenciando Ricardo com um gesto simples e definitivo. A risada de Isabela morreu em sua garganta, transformando-se em um nó de constrangimento. O ar de superioridade que ela cultivara por toda a vida começou a se dissipar, deixando-a exposta e vulnerável. Elias, ignorando completamente a ameaça de Ricardo e o desprezo de Isabela, deu um passo à frente. Ele olhou diretamente nos olhos do sheik e, em um árabe fluente e respeitoso, que soou como música antiga naquela sala moderna e fria, ele disse: "Eu morei muitos anos em seu país, não como um homem de negócios, mas como um trabalhador que aprendeu com o seu povo que a confiança vale mais do que todas as promessas de ouro do mundo." A surpresa no rosto dos investidores foi como um relâmpago. Eles se entreolharam e, pela primeira vez, um sorriso genuíno e caloroso brotou nos lábios do Sheikh Al-Hamad. O mundo de Isabela desabou. A mulher que falava 5 idiomas, que negociava contratos de bilhões de dólares antes do café da manhã, estava sendo ofuscada por um homem que, até aquele momento, era para ela apenas parte da mobília. O riso de deboche agora queimava em sua memória, um atestado de sua própria arrogância e ignorância. Ricardo Vargas parecia ter sido atingido por um soco. Seus planos de usar o fracasso da negociação para minar a posição de Isabela e aumentar seus próprios ativos na empresa evaporaram-se diante daquela cena inacreditável. O zelador, o homem invisível, havia mudado o jogo. Sheikh Al-Hamad se levantou, sua túnica branca e imponente conferindo-lhe uma aura de autoridade ancestral. Ele caminhou lentamente até Elias e, para o choque de todos, colocou uma mão em seu ombro. Então, ele se virou para uma Isabela pálida e sem palavras. "Continuaremos esta conversa amanhã", disse ele, sua voz grave e ressonante. "Mas com uma condição. Este homem deverá estar presente em todas as futuras reuniões." A porta de mogno se fechou com um clique suave, mas o som reverberou na sala como um trovão, selando o destino daquela manhã. Os investidores se foram, deixando para trás um vácuo preenchido por uma tensão quase palpável. Isabela, Ricardo e Elias permaneceram imóveis, um trio improvável unido por um momento que desafiava toda a lógica do mundo corporativo. O olhar de Isabela recaiu sobre Elias
E pela primeira vez em anos, ela realmente o viu. Não o uniforme cinza, não o carrinho de limpeza, mas o homem. Viu as mãos calejadas, não por fraqueza, mas por uma vida de trabalho honesto. Viu a postura ereta, não por arrogância, mas por uma dignidade inata que nenhuma fortuna poderia comprar. Uma onda de calor subiu por seu rosto, uma mistura de vergonha pela sua zombaria anterior e um desconforto profundo por sua própria cegueira. Ela, que se orgulhava de sua capacidade de ler as pessoas, de avaliar o valor de um ativo humano com a mesma precisão com que analisava a bolsa de valores, havia falhado de forma espetacular. Ricardo Vargas, por outro lado, via apenas uma anomalia perigosa. Seus olhos, pequenos e calculistas, fuzilavam Elias com um ódio mal disfarçado. Aquele zelador humilde havia, em poucos minutos, desmantelado seus planos. Ricardo contava com o fracasso da negociação para enfraquecer a posição de Isabela no conselho, abrindo caminho para que ele pudesse assumir o controle e gerenciar o vasto patrimônio da Alencar Tech. Agora, via seu objetivo se afastar, usurpado por um homem que deveria estar limpando o chão que ele pisava. Isso é um absurdo, ele rosnou, a voz baixa e controlada. Isabela, não podemos permitir isso. Colocar um funcionário da limpeza em uma negociação desse calibre é uma violação de todos os protocolos. Pense na imagem da empresa. Isabela o ignorou. Deu um passo em direção a Elias, a mente girando, tentando encontrar as palavras certas. Ela começou, mas a voz falhou. Obrigada. A palavra saiu quase como um sussurro, estranha em sua própria boca. Elias apenas assentiu, seus olhos calmos, não demonstrando triunfo, apenas uma compreensão serena. Eu só quis ajudar, senhora. A simplicidade da resposta a desarmou ainda mais. Ela queria oferecer-lhe dinheiro, uma recompensa, qualquer coisa que pudesse reequilibrar a balança e restaurar a ordem natural das coisas, onde ela era a benfeitora e ele o recebedor. Mas ela sabia que qualquer oferta monetária seria um insulto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ricardo entrou no escritório de Isabela sem ser anunciado. Sua expressão era a de um amigo leal trazendo más notícias. Isabela, eu sei que estamos todos gratos, ele começou, a voz melosa. Mas precisamos ser realistas. Você não acha estranho? Um zelador que fala árabe fluente e que convenientemente aparece no momento exato para salvar um negócio bilionário? Ele fez uma pausa, deixando as palavras venenosas pairarem no ar. Eu me preocupo com você, com a segurança do nosso capital. Não sabemos nada sobre ele. Ele pode ter sido plantado aqui, pode ser um espião corporativo. Pense nos segredos, nas patentes, em tudo que ele poderia ter acesso. A dúvida, uma semente minúscula e escura, foi plantada na mente de Isabela. Seu instinto, que a salvara de tantos negócios ruins, começou a gritar. Ricardo estava sendo manipulador. Ela sabia, mas suas palavras ecoavam uma verdade inegável. Ela não sabia absolutamente nada sobre Elias. A gratidão que sentia começou a ser manchada por uma fina camada de suspeita, fria e inquietante. No dia seguinte, o sol da manhã entrava pelas janelas panorâmicas do escritório de Isabela, mas para ela, o ambiente parecia sombrio e opressivo. A semente da dúvida plantada por Ricardo havia germinado durante a noite, transformando-se em uma erva daninha que sufocava sua gratidão. Ela se sentava à sua mesa, uma rainha em seu castelo de vidro e aço, mas se sentia como uma prisioneira de sua própria desconfiança. Como ela pôde ser tão cega? O mundo dos negócios em que ela vivia era um oceano infestado de tubarões, onde alianças eram forjadas por conveniência e traições eram executadas com um sorriso. Por que Elias seria diferente? A história dele era boa demais, perfeita demais. Um zelador que fala árabe fluente
e possui a sabedoria de um filósofo, parecia o enredo de um filme, não a realidade brutal das negociações de alto risco que definiam seu patrimônio. Ela tentava se agarrar à imagem da sinceridade nos olhos dele, mas a lógica fria de seu cérebro, treinado para dissecar balanços e identificar passivos ocultos, insistia que era uma armadilha. A reunião começou pontualmente. Desta vez, a atmosfera era radicalmente diferente. Sheikh Al-Hamad dispensou as formalidades e se dirigiu diretamente a Elias, que estava sentado a um canto da mesa, visivelmente desconfortável em um terno emprestado pela empresa. "Senhor Elias", disse o sheik, ignorando Isabela e sua equipe, "fale-nos sobre a honra, não a honra que se compra e vende na bolsa de valores, mas a honra de um homem." Isabela sentiu o sangue subir ao rosto. Ela estava sendo posta de lado em sua própria sala de reuniões. Elias, depois de um momento de hesitação, falou. Não falou de investimentos ou de rentabilidade, mas de desertos, de pão compartilhado, da importância de olhar nos olhos de um homem antes de apertar sua mão. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que ressoava com os investidores de uma forma que nenhum gráfico de pizza jamais conseguiria. Eles ouviam fascinados, enquanto Isabela se sentia cada vez mais invisível, uma peça decorativa em seu próprio tabuleiro. Quando a reunião terminou, com os investidores claramente satisfeitos, Ricardo a esperava do lado de fora. Sua expressão era grave. "Isabela, preciso te mostrar uma coisa." Ele a conduziu até seu escritório e abriu seu laptop. Na tela, um registro de acesso ao servidor principal da empresa. "Olhe isso. O cartão de acesso do Elias foi usado para entrar na nossa sala de servidores ontem à noite, às 11h30. Ele baixou arquivos confidenciais do Projeto Ômega, nosso principal ativo tecnológico." O coração de Isabela gelou. O Projeto Ômega era o futuro da Alencar Tech, um segredo que valia bilhões. A prova estava ali, em preto e branco, digital, fria e, aparentemente, irrefutável. Isso não pode ser." Ela gaguejou, mas a evidência era esmagadora. Ricardo colocou uma mão solidária em seu ombro. "Eu avisei, Isabela. Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele está nos manipulando. Provavelmente vai vender nossas informações para a concorrência. Precisamos agir agora, antes que ele destrua tudo o que você construiu." Isabela olhou para a tela, o rosto pálido. A imagem do zelador humilde se desfez, substituída pela de um traidor calculista. A punhalada da dúvida se aprofundou, envenenando sua alma. A noite caiu sobre a cidade, mas no coração de Isabela, a escuridão era mais profunda. Ela caminhava de um lado para o outro, em seu vasto apartamento na cobertura, a vista cintilante de São Paulo lá embaixo, parecendo zombar de sua turbulência interna. A prova de Ricardo estava gravada em sua mente, cada pixel daquela tela de computador queimando sua confiança. Como ela pôde ter sido tão ingênua? A mulher que construiu um império do zero, que enfrentou conselhos de homens que duvidavam dela a cada passo, havia sido enganada por um par de olhos gentis e uma história comovente. A vergonha era um gosto amargo em sua boca. Sentia-se dividida. Uma parte dela, a CEO implacável, queria convocar a segurança, expor Elias e esmagá-lo sob o peso da lei. Mas outra parte, uma voz menor e mais fraca que ela raramente ouvia, sussurrava. Lembrou-se da calma dele na sala de reuniões, da forma como ele sustentou o olhar dos investidores, da paz que emanava dele. Aquilo poderia ser fingido? Poderia um ator tão bom existir fora dos palcos? Enquanto isso, em um bairro modesto do outro lado da cidade, Elias regava as samambaias em sua pequena varanda. O apartamento simples, com móveis gastos pelo tempo, era seu santuário. Ele não pensava em contratos multimilionários ou no luxo que o cercara por algumas horas.
Pensava na expressão no rosto de Isabela quando Ricardo apresentou as provas. Ele vira a dúvida florescer nos olhos dela, a forma como ela se afastou sutilmente, o muro de gelo que se ergueu novamente entre eles. Para ele, foi uma punhalada no coração. Ele não havia pedido nada em troca de sua ajuda. Agiu por um impulso de decência, por ver uma pessoa à beira do abismo e sentir a necessidade de estender a mão. Arriscou sua dignidade, seu emprego, o pouco que tinha, por alguém que, no primeiro sinal de problema, estava pronta para acreditar no pior. A decepção era uma dor física, um peso no peito que tornava a respiração difícil. Ele sempre soube que eram de mundos diferentes, separados por um abismo de riqueza e poder. Mas por um breve momento, ele acreditou que a humanidade poderia construir uma ponte sobre esse abismo. Estava enganado. Na manhã seguinte, a tensão na Alencar Tech era sufocante. A história do zelador espião havia se espalhado como um incêndio, alimentada pelos sussurros venenosos de Ricardo. Os funcionários olhavam para Elias com uma mistura de medo e desprezo. O homem que antes era invisível agora era o centro de todas as atenções. Um pária em seu próprio local de trabalho. Isabela o convocou para sua sala. Ela estava sentada atrás de sua mesa imponente, uma fortaleza de vidro e aço, a personificação do poder corporativo. Ricardo estava ao seu lado, o semblante sombrio e vitorioso. Elias entrou, o mesmo uniforme de sempre, a mesma postura digna. Ele olhou para Isabela e em seus olhos não havia raiva, apenas uma profunda tristeza. Senhora Isabela, ele começou, a voz calma. Eu não sei que jogo é este, mas sei que não fiz nada de errado. Isabela abriu a boca para falar, para confrontá-lo com as evidências, mas as palavras não saíram. Ao olhar para ele, o homem simples que a tratava com respeito, mesmo quando ela o tratava com escárnio, ela viu não um traidor, mas a personificação de sua própria falha. A dúvida, antes uma semente, agora era uma árvore com raízes profundas. Mas ela não sabia mais em quem duvidar, em Elias ou em si mesma. A sala parecia encolher ao redor deles, o ar rarefeito pela desconfiança. Isabela sentia os olhares de Ricardo e dos membros do conselho que ele fizera questão de convidar, todos esperando por sua decisão, por seu veredito. Ela segurava o tablet com as supostas provas, mas o peso em suas mãos era o de uma sentença. Seus olhos alternavam entre a tela fria e o rosto de Elias, onde uma decepção silenciosa era mais eloquente do que qualquer defesa. O conflito interno a rasgava. A lógica empresarial, a necessidade de proteger seu patrimônio e a reputação de sua empresa, tudo gritava para que ela agisse. As evidências eram circunstanciais, sim, mas no mundo dela, a mera aparência de um escândalo poderia fazer as ações despencarem, afugentar investidores e destruir anos de trabalho. O medo, um conselheiro frio e persuasivo, sussurrava em seu ouvido, lembrando-a de tudo o que ela tinha a perder. Ela construíra a Alencar Tech com unhas e dentes, sacrificando sua vida pessoal em nome de um sonho que agora parecia frágil. Elias, o sistema mostra que seu cartão de acesso foi usado para entrar em áreas restritas, disse ela, a voz mais instável do que pretendia. Documentos confidenciais foram acessados. Como você explica isso? Sua pergunta flutuou no ar. Um desafio lançado na esperança de que ele pudesse oferecer uma explicação plausível, algo a que ela pudesse se agarrar. Elias a encarou e, pela primeira vez, uma sombra de indignação cruzou seu semblante sereno. Eu não posso explicar algo que não fiz, senhora. Na hora em que dizem que eu estava no servidor, eu estava em casa, cuidando da minha esposa, que não passa bem. A única coisa de valor que eu tenho é minha palavra, minha honra. Se a senhora não acredita nela, então não há mais nada a ser dito.
Sua simplicidade era uma arma poderosa. Ele não tentou se defender com jargões técnicos ou acusações. Apenas afirmou sua verdade, colocando o ônus da confiança diretamente sobre ela. Ricardo, percebendo a hesitação de Isabela, interveio. Isabela, isso é comovente, mas irrelevante. Temos dados, fatos. Não podemos arriscar um investimento bilionário por causa de uma história sentimental. O conselho exige uma ação. O ultimato de Ricardo a encurralou. O conselho, os acionistas, os guardiões do capital que a haviam colocado no topo. Ela olhou para os rostos ao redor da mesa, homens e mulheres que a julgavam não por seu caráter, mas por sua capacidade de gerar lucro. Naquele momento, ela percebeu a verdadeira natureza de sua prisão dourada. Ela era tão cativa de suas responsabilidades quanto Elias era de sua pobreza. A decisão, no entanto, precisava ser tomada. Elias, disse ela, a voz finalmente firme, mas desprovida de qualquer convicção. Até que isso seja esclarecido, você está suspenso. Por favor, entregue seu cartão de acesso e seu crachá. As palavras soaram como vidro quebrando em sua boca. Cada sílaba era uma pequena traição a seu próprio instinto. Elias não disse nada. Apenas tirou o crachá do pescoço, o cartão do bolso e os colocou suavemente sobre a mesa de mogno. O pequeno monte de plástico parecia insignificante, mas simbolizava o fim de uma conexão frágil. Ele se virou e caminhou em direção à porta, de cabeça erguida. Quando sua mão tocou a maçaneta, ele parou e olhou para ela por sobre o ombro. O dinheiro compra muitas coisas, senhora Isabela, mas a lealdade não é uma delas. A porta se fechou, deixando Isabela sozinha com o eco de suas palavras e o peso esmagador de uma escolha que ela sabia, no fundo de sua alma, ter sido a errada. Os dias que se seguiram à suspensão de Elias foram um borrão de reuniões tensas e silêncios acusadores. O clima na Alencar Tech, antes vibrante e movido pela inovação, tornou-se pesado, envenenado pela intriga. Isabela sentia-se como uma capitã, navegando em uma tempestade que ela mesma criara. A cada passo, encontrava os olhares de seus funcionários, antes cheios de admiração, agora velados por uma cortina de dúvida e decepção. A história se espalhara, distorcida e amplificada, e ela era vista como a CEO impiedosa que descartara o homem humilde que tentara salvá-la. Ricardo, por sua vez, movia-se pelos corredores com uma confiança recém-adquirida, consolidando seu poder, garantindo ao conselho que a situação estava sob controle e que o acordo com os investidores árabes seria retomado em breve. Ele era a imagem da competência, mas por trás de seu sorriso polido, Isabela começava a ver a frieza de um predador. A ausência de Elias era um fantasma que assombrava a empresa. O corredor do 30º andar, antes imaculado, parecia ter perdido o brilho. Era uma percepção irracional. Ela sabia, mas o vazio deixado por ele era mais do que físico. Era moral. A notícia da suspensão de Elias chegou rapidamente aos ouvidos dos investidores. Sheikh Al-Hamad solicitou uma reunião de emergência. A sala, a mesma onde tudo começara, estava carregada com uma eletricidade diferente. Não era a tensão da negociação, mas a solenidade de um julgamento. O Sheikh não perdeu tempo com gentilezas. Doutor Alencar, ele começou. A voz grave e sem rodeios, chegou ao nosso conhecimento que o senhor Elias foi afastado de suas funções sob a acusação de roubo. Viemos informá-la que, sob estas circunstâncias, não haverá acordo. A declaração caiu como uma bomba. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sheikh, eu entendo sua preocupação. Ela começou, tentando manter a compostura. Mas foi uma medida de segurança necessária. Temos provas. Ele a interrompeu, erguendo a mão.
Nós não fazemos negócios com pessoas que não sabem honrar a lealdade daqueles que lhes estendem a mão. A forma como uma empresa trata os seus revela seu verdadeiro caráter, e o que vimos não nos agrada. A confiança, doutora, é um ativo muito mais valioso do que qualquer tecnologia que a senhora possa desenvolver. E a senhora, ao que parece, tem um grande déficit em seu balanço. As palavras do sheik foram como facas, cortando o orgulho de Isabela e expondo a falência de seus valores. Ricardo tentou intervir, falando sobre protocolos e a necessidade de proteger a propriedade intelectual. Mas os investidores o ignoraram completamente, como se ele fosse invisível. Eles se levantaram em uníssono. O clima era de derrota total. O contrato, que representava não apenas um enorme fluxo de caixa, mas a consolidação do legado de Isabela, estava se desfazendo em pó. Enquanto os investidores se dirigiam à porta, um deles, um homem mais jovem que até então permanecera em silêncio, parou. Ele se virou para Isabela, seus olhos escuros fixos nos dela. Talvez a senhora devesse saber a verdade sobre o homem que desonrou, disse ele, com uma calma devastadora. Eu o conheço. Anos atrás, em meu país, durante uma grave crise humanitária, minha família estava presa em uma zona de conflito. Não havia ajuda, não havia esperança. Foi quando um trabalhador estrangeiro, um intérprete voluntário, arriscou a própria vida para nos guiar até um local seguro. Ele não pediu dinheiro, não buscou reconhecimento. Seu nome é Elias. O mundo de Isabela parou de girar. O zelador, o espião, o herói. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma súbita e brutal, revelando uma imagem que a deixou sem ar. A verdade não apenas veio à tona, ela a atingiu com a força de um furacão. A revelação pairou no ar, densa e irrefutável. As palavras do jovem investidor ecoaram no silêncio ensurdecedor, redesenhando a realidade com uma clareza brutal. Isabela sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Cada sílaba da história dele era um golpe em sua armadura de orgulho e ceticismo. Elias, o zelador que ela havia humilhado e descartado, era um herói anônimo, um homem cuja riqueza não estava em aplicações financeiras ou em um portfólio de ações, mas em atos de coragem e humanidade. Os investidores não precisaram dizer mais nada. Eles fizeram uma breve e respeitosa reverência e se retiraram, o som de seus passos no mármore marcando o fim do maior negócio da carreira de Isabela e talvez o começo de sua própria ruína. O contrato, a promessa de uma fortuna ainda maior, de um fluxo de caixa que a tornaria uma lenda no mundo dos negócios, virou fumaça. E a culpa era inteiramente sua. Quando a porta se fechou, ela permaneceu imóvel. O olhar perdido no vazio, vendo não a sala luxuosa, mas o rosto triste e decepcionado de Elias ao entregar seu crachá. Lentamente, como quem desperta de um transe, ela se virou. Seu olhar encontrou o de Ricardo. Ele estava pálido, o suor brilhando em sua testa. A máscara de confiança e competência havia se quebrado, revelando o homem pequeno e ambicioso por baixo. Ele abriu a boca para falar, para tentar tecer mais uma de suas mentiras. Mas Isabela ergueu a mão, silenciando-o com o mesmo gesto imperial que o sheik usara com ele. Pela primeira vez, ela o enxergava com clareza cristalina. Cada conselho amigo, cada alerta leal, cada peça de evidência plantada, tudo se encaixava agora, formando a imagem feia de uma traição calculada. Ele não queria proteger a empresa, ele queria o poder dela. Ele apostou na queda dela na bolsa de valores de sua própria reputação, esperando recolher os lucros de seus destroços. A fúria que subiu pela espinha de Isabela não era quente e explosiva, mas fria como o gelo, uma raiva lúcida e cortante. Foi você, disse ela, a voz baixa, mas ressoando com um poder que fez Ricardo recuar um passo. Aquele registro de acesso, os arquivos, foi tudo uma farsa.
Você plantou aquilo. Você usou a minha desconfiança, o meu medo de perder o controle sobre meus bens, para manipular a situação a seu favor. Ricardo gaguejou, tentando se defender. Isabela, eu juro, eu só estava tentando proteger nossos ativos, nosso patrimônio líquido, a segurança dos dados. Chega! Ela o cortou, a voz como o estalar de um chicote. Não fale mais de ativos, não fale de segurança. Você profanou a única coisa que realmente importa neste prédio, a dignidade de um homem bom. Você tentou destruir um homem por pura ganância e quase me levou junto na sua sujeira. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa, parando bem na frente dele, forçando-o a encarar a consequência de seus atos. Você não entende nada de valor real, Ricardo. Você só entende de números, de passivos, de capital. Mas um homem como Elias, ele é um tesouro que sua mente mesquinha jamais conseguiria calcular. O desprezo em seu olhar era absoluto. Ricardo se encolheu, derrotado. Os outros executivos na sala desviavam o olhar. O silêncio deles era uma condenação. Naquele momento, Isabela tomou uma decisão. O contrato perdido, o dinheiro, a fortuna, nada daquilo importava mais. Havia uma dívida moral que precisava ser paga, uma ferida que ela mesma ajudara a abrir e que agora sentia a necessidade desesperada de fechar. Ela ignorou Ricardo, que permanecia paralisado pela humilhação, e caminhou em direção à porta. Não olhou para trás. Não pensou no conselho, nos acionistas ou no futuro da Alencar Tech. Sua mente estava focada em um único objetivo. Ela precisava encontrar Elias. Precisava olhar nos olhos dele e tentar, de alguma forma, consertar o que havia quebrado. Ela abriu a porta, deixando para trás o epicentro de seu império em colapso, movida por uma urgência que não vinha da lógica dos negócios, mas do arrependimento profundo de sua alma. A viagem até o bairro de Elias foi uma jornada para um outro mundo. O carro de luxo de Isabela, com seus vidros escuros e interior de couro, deslizava por ruas que ela só conhecia pelo mapa do GPS. Um universo à parte de sua rota habitual, entre a cobertura e o arranha-céu corporativo. Cada semáforo vermelho era uma pausa para a tortura da autoavaliação. As palavras do jovem investidor, o homem que a senhora desonrou, martelavam em sua mente. Ela não apenas desonrou Elias, ela desonrou a si mesma, trocando sua intuição, sua humanidade, por uma segurança baseada em dados forjados e na ganância de um subordinado. Ela, que se orgulhava de seu império, percebia agora que havia construído muros tão altos ao redor de si mesma que se tornara incapaz de enxergar a verdade simples e honesta que estava bem à sua frente. O prédio de Elias era modesto, com a pintura gasta pelo tempo e vasos de plantas coloridas enfeitando as janelas. Tinha uma dignidade quieta que contrastava brutalmente com a opulência fria de seu próprio mundo. Ela subiu os lances de escada, o som de seus saltos caros ecoando no silêncio do corredor. Seu coração batia descompassado, uma mistura de ansiedade e vergonha. O que ela diria? Como pedir perdão por uma ofensa tão profunda? Ela parou diante da porta de madeira simples e hesitou. Por um momento, o orgulho, seu velho e fiel companheiro, sussurrou para que ela voltasse. Mas a imagem do rosto de Elias, marcado pela dor da traição, a impulsionou para frente. Ela bateu na porta, a batida soando estranhamente alta. Quem atendeu foi uma senhora de cabelos brancos e olhos tão gentis quanto os do marido. Era a esposa de Elias. Ela olhou para Isabela, de seu terninho impecável ao sapato de grife, sem surpresa, apenas com uma tristeza serena. "Eu sabia que a senhora viria", disse ela, a voz suave. "Por favor, entre." O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e acolhedor. O cheiro de café fresco pairava no ar. Elias estava sentado em uma poltrona, lendo um livro. Ao vê-la, ele não demonstrou raiva, nem mesmo surpresa.
Apenas fechou o livro e a encarou com a mesma calma que a desarmara desde o início. Doutora Isabela, ele disse, o título soando agora como uma barreira entre eles. Eu vim pedir perdão, gaguejou Isabela, sentindo-se desajeitada e inadequada naquele ambiente de genuína paz. Eu fui cega. Deixei que o medo e o orgulho me guiassem. Eu acreditei em mentiras, porque era mais fácil do que acreditar na bondade de um estranho. Não há desculpas para o que eu fiz, para a forma como a tratei. Eu julguei o seu valor pelo seu uniforme, e não pelo seu caráter. Foi o maior erro da minha vida profissional e pessoal. As palavras jorraram, um fluxo desajeitado de arrependimento. Ela esperava uma repreensão, uma explosão de raiva justificada, qualquer coisa. Mas Elias apenas a ouviu em silêncio. Sua esposa colocou uma xícara de café na mesinha ao lado dela. O perdão não é algo que se pede, minha jovem. É algo que se dá, disse a senhora com um sorriso amável. Elias não guarda rancor. Não faz parte dele. Elias finalmente falou. Eu não fiquei magoado pela acusação, doutora. Eu sei quem eu sou. Fiquei triste por ver a senhora duvidar de si mesma, da sua própria capacidade de ver o bem nas pessoas. O seu maior patrimônio não são os seus negócios. É o seu coração. E a senhora estava deixando ele falir. A simplicidade e a profundidade de suas palavras a atingiram mais do que qualquer acusação. Ela não estava ali apenas para pedir perdão a ele. Estava ali para se perdoar, para resgatar a parte de si mesma que havia se perdido em meio a planilhas de lucro e projeções de dividendos. O aroma do café enchia a pequena sala, um bálsamo inesperado para a alma ferida de Isabela. Ela segurava a xícara com as mãos trêmulas, o calor da porcelana se infiltrando no frio que sentia por dentro. As palavras de Elias, seu coração estava falindo, ecoavam em sua mente. Era a mais precisa auditoria de sua vida que alguém já havia feito, expondo um passivo que não aparecia em nenhum balanço. Ela passara a vida acumulando riqueza, ações, bens, construindo um patrimônio líquido que era a inveja do mundo dos negócios, mas negligenciara completamente o investimento em sua própria humanidade. Ali, naquela sala modesta, cercada pela dignidade de um casal que possuía pouco e, no entanto, parecia ter tudo, Isabela se sentiu a pessoa mais pobre do mundo. A conversa fluiu de forma hesitante no início, mas aos poucos as barreiras começaram a ruir. Elias e sua esposa, Maria, não a trataram como a CEO bilionária, mas como uma visita que precisava de um pouco de calor humano. Elias contou-lhe histórias de sua vida no Oriente Médio, não como grandes aventuras, mas como lições de simplicidade e resiliência. Falou sobre a importância da comunidade, de como a confiança era a moeda mais valiosa em lugares onde o dinheiro não podia comprar segurança. Contou sobre o dia em que ajudou a família do jovem investidor, descrevendo o medo nos olhos das crianças e a gratidão no rosto dos pais. Um pagamento que nenhuma quantia em dólares ou euros poderia igualar. Ele não narrava seus feitos com heroísmo, mas com uma humildade que revelava a profundidade de seu caráter. Isabela ouvia, fascinada, sentindo suas próprias prioridades, antes tão rígidas e claras, se dissolverem. O mundo dela, de lucros trimestrais e valorização de ações, parecia subitamente superficial, uma corrida frenética por números que, no fim, não preenchiam o vazio existencial. Ela viu em Elias uma forma de riqueza que ela nunca havia considerado, a riqueza de espírito. Enquanto a tarde avançava, Isabela se abriu de uma forma que não fazia há anos, nem mesmo com seus terapeutas mais caros. Falou sobre a solidão do topo, a pressão constante para superar as expectativas, o medo de falhar que a assombrava desde que abrira sua primeira empresa na garagem de casa. Confessou como o sucesso a isolara
transformando relacionamentos em transações e pessoas em ativos ou passivos. Eu construí um castelo e me tranquei dentro dele, admitiu ela, a voz embargada. Passei a enxergar todos como uma ameaça em potencial ao meu capital, ao invés de ver a oportunidade de uma conexão. Maria, que ouvira tudo com uma paciência maternal, colocou a mão sobre a dela. As paredes mais altas, minha querida, são aquelas que construímos dentro de nós mesmos. Mas a boa notícia é que você é a única que tem a chave para derrubá-las. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente dentro de Isabela. Não foi uma epifania estrondosa, mas uma mudança silenciosa e profunda, como um movimento de placas tectônicas rearranjando a paisagem de sua alma. Ela não veio apenas para se desculpar, veio em busca de uma lição, e a estava recebendo da fonte mais improvável. Ao se despedir, já no início da noite, Isabela sentia-se mais leve. O peso do orgulho e da culpa havia sido substituído por uma clareza recém-descoberta. Elias, disse ela na porta, eu não posso consertar o que fiz, mas posso tentar honrar o que você me ensinou. Eu gostaria que você voltasse para a empresa. Elias sorriu gentilmente. Meu lugar não é mais lá, doutora. Meu trabalho está feito. Não como zelador. Ela respondeu rapidamente, uma ideia se formando em sua mente, ousada e transformadora. Eu preciso de alguém que me lembre todos os dias do que realmente importa. Alguém que entenda de valores, não apenas de valor. O cargo ainda não existe, mas nós o criaremos juntos. A proposta ficou no ar, uma ponte lançada sobre o abismo que antes os separava. Era mais do que uma oferta de emprego. Era um convite para uma parceria baseada em princípios que o mundo corporativo raramente reconhecia. A resposta de Elias definiria não apenas o seu futuro, mas o futuro da alma da Alencar Tech. A proposta de Isabela pairou no ar da noite, tão sólida e inesperada quanto a própria presença dela naquele apartamento. Elias e Maria se entreolharam. Uma comunicação silenciosa passando entre eles, tecida em décadas de compreensão mútua. A ideia de voltar àquele ambiente, que há poucos dias o havia descartado de forma tão fria, era complexa. Não era uma questão de orgulho ferido, mas de propósito. Ele era um homem simples, cujas ambições se limitavam a uma vida tranquila e digna. O mundo dos negócios, com suas intrigas, sua busca incessante por lucro e seu desprezo velado pelos que estão na base da pirâmide, era um território estranho e hostil. No entanto, ele viu nos olhos de Isabela algo que não vira antes, uma vulnerabilidade genuína, o desejo sincero de mudar, não apenas o destino de um contrato, mas o curso de sua própria vida. Ele viu uma oportunidade, não de ganho pessoal, mas de plantar uma semente de humanidade no solo árido do mundo corporativo. Eu aceito, disse Elias, após um longo momento de reflexão, mas com uma condição. Isabela prendeu a respiração. Qualquer que seja, eu não quero um escritório no 30º andar, ele continuou, com um leve sorriso. Quero continuar a ter acesso a todos os andares, a todas as pessoas. Quero que minha função seja ouvir, doutora, ouvir o coração da empresa, não apenas os relatórios financeiros, dos funcionários da limpeza aos diretores. Meu capital será a confiança que eles depositarem em mim. A condição de Elias foi mais uma lição para Isabela. Ele não queria poder, queria conexão. Não queria um símbolo de status, queria uma função com significado. Ela assentiu, os olhos marejados de uma emoção que era uma mistura de gratidão e admiração. Será como você desejar. Você será nosso consultor de ética e valores humanos. E seu primeiro ato oficial será estar ao meu lado quando eu consertar o estrago que fiz. No dia seguinte, Isabela convocou uma reunião geral com todos os funcionários da Alencar Tech. Do estagiário ao conselho de administração,
O grande auditório da empresa estava lotado, o ar vibrando com murmúrios e especulações. A notícia do contrato perdido já havia se espalhado, e muitos esperavam o anúncio de demissões em massa. Quando Isabela subiu ao palco, o silêncio se instalou. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, caminhava Elias, não com seu uniforme de zelador, mas com um traje simples e digno. A presença dele ali foi um choque para a plateia. Ricardo Vargas, sentado na primeira fila com os outros diretores, ficou branco como papel. Ele parecia um homem que via o próprio fantasma. Isabela se aproximou do púlpito, mas não começou com gráficos de desempenho ou jargões corporativos. Ela começou com uma confissão. "Eu falhei com vocês", disse ela, a voz firme e clara, amplificada pelos alto-falantes. "Não como CEO, mas como ser humano. Eu permiti que a cultura desta empresa, uma cultura que eu mesma criei, se tornasse tóxica. Uma cultura onde o lucro vale mais que as pessoas, onde a suspeita vale mais que a confiança, e onde um homem bom pode ser crucificado por causa da ambição desmedida de outro." Todos os olhos se voltaram para Ricardo, que se encolheu em sua cadeira, o rosto em chamas. Isabela então contou toda a história, sem omitir sua própria arrogância, seu deboche, sua dúvida. Ela expôs a manipulação de Ricardo, detalhando como ele havia forjado as provas para seus próprios fins egoístas. A humilhação de Ricardo foi pública e avassaladora. Os mesmos funcionários que antes o temiam e adulavam, agora o olhavam com desprezo. Ele se levantou e tentou sair discretamente, mas o peso de centenas de olhares o pregou no chão. Isabela o ignorou. Seu foco estava em restaurar a honra. Elias foi vítima não apenas de uma calúnia, mas da minha própria cegueira. E por isso eu peço perdão a ele e a cada um de vocês que já se sentiu invisível ou desvalorizado nesta empresa. Naquele momento, o auditório, que esperava uma execução corporativa, testemunhou algo muito mais raro e poderoso: um ato de redenção. O silêncio que se seguiu à confissão de Isabela foi mais pesado do que qualquer um que já existira na sala de negociações. Era um vácuo preenchido pela vergonha de Ricardo, pela surpresa dos funcionários e pelo peso da verdade finalmente revelada. Então, das fileiras do fundo, uma pessoa começou a aplaudir. Foi um som tímido, solitário, mas que logo foi seguido por outro, e mais outro, até que uma onda de aplausos tomou conta do auditório. Não eram aplausos para a CEO que salvara um negócio, mas para a mulher que tivera a coragem de admitir seu erro monumental diante de todo o seu império. Naquele momento, as portas do fundo se abriram e, para o choque de todos, Sheikh Al-Hamad e seus 2 sócios entraram, caminhando solenemente pelo corredor central. Isabela os havia convidado. Ela sabia que a verdadeira redenção exigia testemunhas e que a justiça precisava ser não apenas feita, mas vista. Ricardo Vargas, ao vê-los, pareceu murchar, a última gota de arrogância evaporando de seu corpo. Ele tentou se recompor, ajeitando o terno, forçando um sorriso de boas-vindas. Quando o sheik passou por sua fileira, Ricardo estendeu a mão. Um último e patético esforço para salvar as aparências. O sheik parou, olhou para a mão estendida com profundo desprezo e, sem dizer uma palavra, virou o rosto para o outro lado, continuando a andar. Foi um gesto de rejeição tão absoluto, tão publicamente humilhante, que um murmúrio percorreu a multidão. Os próprios funcionários de Ricardo, que antes buscavam sua aprovação, agora o ignoravam como se ele fosse invisível. A humilhação social foi a sua sentença, mais devastadora do que qualquer demissão. Ele permaneceu ali, de mão estendida para o vazio, um monumento à sua própria ganância. Isabela, então, tomou a palavra novamente, a voz embargada, mas ressoando com uma nova força. Em lágrimas, ela se virou para Elias.
Eu ri de você, duvidei de você e quase destruí tudo por causa do meu orgulho. Mas hoje aprendi que a verdadeira grandeza não está na riqueza ou nos cargos. Não está em acumular uma fortuna em aplicações ou em ter um patrimônio em dólares. Está em quem respeita e protege a dignidade humana. Ela fez uma pausa, olhando para o conselho de administração na primeira fila e depois para cada rosto na plateia. Este homem, disse ela, a voz subindo em um crescendo de convicção, não é mais apenas um zelador. A partir de hoje, ele é consultor sênior de valores humanos desta empresa. E eu garanto a vocês, ninguém jamais vai rir dele novamente. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Era uma catarse coletiva. Emocionados, os investidores árabes subiram ao palco e, um a um, abraçaram Elias. Ele, humilde como sempre, apenas abaixou a cabeça, agradecendo em seu idioma, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto. Sheikh Al-Hamad pegou a pasta com o contrato. Diante de todos, ele a abriu sobre o púlpito, tirou uma caneta de ouro de seu bolso e assinou os papéis com um floreio. Ele então a entregou para Isabela. A honra foi restaurada, disse ele. Os negócios podem prosseguir. Isabela assinou, as mãos firmes. Mas seu olhar não estava no papel que selava o maior negócio de sua vida. Estava em Elias. Naquele instante, em meio ao barulho e à celebração, ela o olhou com os olhos marejados, e o que sentiu não era apenas gratidão, era algo mais profundo. Uma conexão que transcendia a lógica dos negócios. O homem de quem ela zombara se tornara o pilar de sua maior vitória e, mais importante, de sua transformação pessoal. Enquanto os aplausos continuavam, ela se aproximou dele, e a lembrança de sua promessa absurda e debochada voltou com uma força avassaladora. Se você conseguir, eu caso com você. Ele havia conseguido. Ela inclinou-se e sussurrou em seu ouvido, para que apenas ele pudesse ouvir. Parece que eu tenho uma promessa a cumprir. O eco dos aplausos demorou a se dissipar, mas quando o fez, deixou para trás uma atmosfera irreconhecível. A tensão e o medo, que por tanto tempo haviam sido o ar rarefeito da Alencar Tech, foram substituídos por uma leveza quase palpável, a de um corpo que finalmente expulsa um veneno. Ricardo Vargas não foi demitido com estardalhaço. Sua saída foi silenciosa, o que a tornou ainda mais devastadora. Ele foi escoltado por 2 seguranças discretos até sua sala, onde teve exatos 10 minutos para recolher seus pertences pessoais em uma caixa de papelão. Nenhum de seus antigos aliados ousou cruzar seu olhar. Ele, que construíra seu poder sobre o medo, agora era invisível, um fantasma atravessando os corredores de seu antigo reino. Perdeu não apenas o cargo e o salário milionário, mas as vultosas ações da empresa que eram a base de seu patrimônio, os bônus que alimentavam seu estilo de vida luxuoso. Sua queda foi um lembrete brutal de que a verdadeira riqueza, a da reputação e do respeito, uma vez perdida, não pode ser recuperada por nenhum investimento na bolsa de valores. Nos dias que se seguiram, a empresa começou a respirar de novo. A mudança era sutil, mas profunda. Havia mais conversas nos corredores, mais risadas na cafeteria. Elias, em seu novo papel, era a personificação dessa transformação. Ele não se instalou em um escritório luxuoso. Sua sala de reuniões era o corredor, o elevador, o balcão do café. Com um pequeno caderno no bolso, ele caminhava pelos andares, conversando com os funcionários, ouvindo suas ideias e frustrações. Ele se tornou o canal direto para o coração da empresa, o mediador entre a base e o topo, garantindo que a dignidade humana fosse um ativo tão valorizado quanto as patentes tecnológicas. Sua presença era um lembrete constante de que cada pessoa ali tinha um valor que transcendia sua função. Isabela o encontrou no final de uma tarde no jardim da cobertura.
Um espaço que antes era de uso exclusivo da alta diretoria e que ela agora abrira para todos. Ele estava de costas, olhando o horizonte, a silhueta simples contra o pôr do sol alaranjado. Elias. Ela chamou suavemente. Ele se virou com um sorriso. É uma bela vista, não é? A gente esquece de olhar para cima quando passa a vida toda olhando para o chão. Isabela parou ao lado dele, o coração um pouco acelerado. Eu preciso falar com você sobre a promessa que eu fiz. Um rubor subiu ao seu rosto. Lá no auditório, Elias a olhou com seus olhos gentis, sem um pingo de constrangimento. Eu sei o que a senhora quis dizer, doutora. Não, eu preciso dizer. Ela insistiu. Não foi um convite para o cartório, foi o reconhecimento de que minha empresa, minha fortuna, todos os meus bens não valem nada sem a alma que você trouxe de volta para eles. A promessa era de casar meus negócios com os seus princípios, de unir o capital com a compaixão, de garantir que o fluxo de caixa desta empresa sirva também para gerar um fluxo de dignidade. É uma proposta de sociedade, a sociedade mais importante da minha vida. Elias contemplou a cidade que se acendia lá embaixo. Uma sociedade é um tipo de casamento, doutora Isabela. Exige confiança, lealdade e um propósito em comum. Ele se virou para ela, o sorriso se alargando. E eu acredito que esta nossa sociedade terá uma rentabilidade que nenhum banco pode medir. Eu aceito ser seu sócio. Naquele momento, no topo do mundo, cercados pelo silêncio do céu, eles selaram o acordo mais valioso de suas vidas. Não com um aperto de mãos, mas com um olhar de profundo entendimento e respeito mútuo, a fundação de um novo império construído não apenas sobre a riqueza, mas sobre valores. 6 meses se passaram. O som que definia a Alencar Tech não era mais o clique nervoso de sapatos caros em mármore, mas o zumbido constante de conversas colaborativas que ecoava pelos corredores, agora mais abertos e iluminados. O contrato com os investidores árabes não apenas foi um sucesso financeiro, gerando um lucro que superou todas as projeções, como também se tornara um modelo para novos negócios. A reputação da empresa mudara. Deixara de ser vista como um predador corporativo implacável para ser conhecida como um lugar onde a inovação andava de mãos dadas com a integridade. As ações na Bolsa de Valores atingiram picos históricos, mas Isabela sabia que o verdadeiro valor da empresa não estava mais refletido ali. O maior ativo da Alencar Tech era sua cultura revitalizada, uma mudança que começara com um ato de coragem em uma sala de reuniões. Isabela estava em seu escritório. A porta, que antes vivia fechada, agora permanentemente aberta. Ela observava o fluxo de pessoas com um sorriso sereno. Ela não precisava mais de muros para se sentir segura. Sua força não vinha mais do controle que exercia sobre seu império, mas da confiança que depositava nas pessoas que o compunham. Ela se lembrava de seu pai, um homem de negócios duro que lhe ensinara a lutar e a vencer a qualquer custo. Ele lhe deixara uma grande fortuna, mas a herança que ela decidira deixar para o mundo era diferente. Não seria uma herança de cifras e bens, mas de valores. Elias entrou sem bater, como era seu costume, trazendo 2 xícaras de café, exatamente como Maria fazia. Pensativa, doutora? Ele perguntou. A formalidade do título agora soando como um apelido carinhoso entre velhos amigos. Apenas refletindo sobre o nosso patrimônio, respondeu ela, pegando a xícara. Ele cresceu tanto, mas de formas que eu nunca imaginei. Eles caminharam juntos até a grande janela, a mesma onde ela um dia se apoiara, sentindo o peso do fracasso iminente. Agora, a vista da cidade não a intimidava nem a desafiava, apenas a inspirava. O verdadeiro tesouro, doutora Isabela, não é o ouro que guardamos no cofre, mas a luz que acendemos nos outros, disse Elias, com sua sabedoria simples.
Isabela olhou para ele. O homem que ela um dia desprezara e que se tornara sua bússola moral, seu sócio na reconstrução de algo muito maior que uma empresa. A conexão entre eles era a prova viva de sua jornada, um laço forjado no fogo da humildade e do perdão. Não era uma história de amor romântico, mas algo talvez mais raro e duradouro, uma parceria de almas que se encontraram em extremos opostos da vida para descobrir que buscavam a mesma coisa. Você estava certo, Elias, disse ela, a voz suave. Meu coração estava mesmo falindo. Obrigada por me ensinar a investir nele novamente. Ele apenas sorriu. Não eram necessárias mais palavras. O sucesso do negócio, a humilhação do antagonista, a restauração da dignidade, tudo havia encontrado seu lugar. Mas o verdadeiro final feliz não estava no contrato assinado ou nos dividendos distribuídos. Estava naquele momento de paz, naquela compreensão silenciosa de que a maior riqueza que se pode ter é uma consciência tranquila e a capacidade de ver a grandeza em um simples ato de bondade. Juntos, olharam para o horizonte, não como donos do mundo, mas como guardiões de um pequeno pedaço dele, onde a dignidade, finalmente, era o ativo mais valioso de todos.